Minha gente! Como é que vocês estão? Hoje mais uma live Mulheres na Política, recebendo Lara Barbosa, candidata a deputada estadual por São Paulo. Opa! Olá! Olá! E aí, Lara, Tudo... tudo bem? Eu tô ótima, e você? Como que você tá? Tudo bem, tudo bem. Correndo sempre, né? Ainda mais agora. Eu imagino como é que tu deve estar correndo bastante nessa reta final, né? Que agora falta pouquinho para as eleições. Mas vai indo, né? Deve dar um friozinho na barriga gostoso também. Mas essa aqui é a parte boa, né? O finalzinho ali, quando você tá quase já na linha de chegada. A emoção vai batendo mais forte. É, né? É verdade. Bora, vamos começar já. Então, primeira coisa que eu sempre peço para quem chega aqui, primeiro quero te agradecer por participar, né, por vir para esse papo, que eu acho muito importante, muito válido. Eu estou recebendo um feedback muito bom das pessoas, então, assim, quanto mais candidatas, mais propostas aqui, eu acho que tem como as pessoas entenderem ainda mais o processo eleitoral e se decidirem. Né, que eu acho que é a parte mais importante, que a gente sabe que a gente tem um número enorme de pessoas ainda indecisas. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui para esse papo. Vamos lá. Quem é Lara Barbosa? Como começou a tua vida pública? Certo. Bom, começo já também agradecendo você, Sabrina, agradecendo todo mundo que está aqui assistindo a gente. Ser mulher na política é muito difícil e todas as oportunidades que a gente tem para a gente falar, para a gente mostrar nossa voz, mostrar nossas propostas é muito importante. Então, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com você. É um momento muito importante para mim, em setembro, e vou falar por quê. É, Mas antes, vou responder já a sua pergunta, quem é Lara Barbosa e como começou a minha vida pública. Bom, eu tenho 24 anos, eu sou hoje a candidata que nós acreditamos ser a mais jovem do partido, nós ainda não temos esse dado concreto, porém tenho 24 anos, estou candidata a deputada estadual pelo PSB aqui no estado de São Paulo, sou graduanda do curso de Gestão Pública, se tudo der certo, termino agora no final do ano. E assim, a minha vida pública ela começou em 2020, quando eu entrei na Politize. Para quem não sabe, a Politize hoje é a maior organização de educação política do Brasil. Entrei, fiz o curso em 2020 de multiplicadores, fundei a Embaixada da Politize aqui em Campinas no ano de 2021 e foi aí a minha entrada na política. 2020 foi um ano muito marcante para mim, porque ao mesmo tempo que eu entrei na Politize, foi um ano que eu me dei conta de que eu estava vivenciando violência psicológica e moral do meu ex-companheiro. E nesse momento, né, que eu fiz o boletim de ocorrência, eu acabei perdendo muita coisa nessa violência toda que eu fui vivenciando. Eu ouvi do investigador que ele não poderia fazer nada por mim, ao menos que eu tivesse morta. E essa é uma frase que foi fundamental para mim estar aqui hoje como candidata a deputada estadual 2 anos depois. E assim, 2020 foi esse ano conturbado, né? Ouvi isso desse investigador, entrei na Politize, foi um ano muito difícil psicologicamente para mim, porque depois de você ouvir isso, que era a única pessoa que poderia te proteger, proteger a sua integridade física, ela não teria nada para fazer. Eu comecei a ficar muito doente, então eu cheguei numa etapa de ser depressiva, ansiosa, ter crise de pânico, e em setembro de 2020 eu planejei o meu suicídio. Que não é algo muito legal para se falar, mas 2 anos depois eu sou uma privilegiada de estar aqui com você hoje, no Setembro Amarelo, falando da minha vida e contando por que que eu estou na política. Então, assim, a minha trajetória política, ela começou dentro da Politize, dentro da organização, mas ela começou também pela violência que eu vivenciei. E aí teve outros tópicos, né? Como, por exemplo, o fato de eu cursar gestão pública. Eu falo muito que eu não entrei na gestão pública para fazer leis ou políticas públicas, mas para mim corrigir as que já são existentes. Como é o caso da Lei Maria da Penha, que poderia ter me protegido, mas é muito falha ainda. Então foi Sim. basicamente isso. Gente, fiquei muito emocionada, impactada, porque é uma história muito importante e, infelizmente, é uma história ainda muito comum entre várias mulheres. Várias mulheres. Então, eu estou muito feliz por tu ter desistido naquele setembro.
E, na verdade, desistido não. É acreditado numa coisa melhor. Ai, enfim, tô emocionada. Tô emocionada, realmente. Porque, né, eu trabalho com direito à mulher e eu sei o quanto é difícil. Muitas vezes eu falo aqui e várias mulheres dizem assim, mas como é que a gente vai acreditar? Como é que a gente vai fazer? Eu disse, não, mas a gente vai fazer com que melhore. De Enfim, e pouquinho em pouquinho vai indo. a tua história é muito importante, muito válida para isso, para que a gente tenha força para continuar e lutar por todas essas mulheres que estão aí e que precisam da nossa ajuda. Sim, Bom, sim. o que te fez realmente, qual foi o momento que te deu o start para realmente entrar na vida política, né? Te candidatar? Tá, me candidatar foi em setembro de 2020 mesmo, que foi aquele momento que eu saí daquela ideia de suicídio e eu falei, não, porque naquele momento, em 2020, eu tinha na minha cabeça o seguinte, eu tinha três opções, duas opções. Ou ele me matava e eu viraria estatística de feminicídio, ou eu me matava e viraria estatística de suicídio. Antes de 2020, antes de setembro de 2020, eu tinha escolhido a segunda opção, que seria um suicídio, né? Porque eu preferiria morrer pela minha mão do que morrer pela mão dele. É, em setembro, quando eu desisti do suicídio, eu resolvi criar uma terceira opção, que seria morrer por aquilo que eu acreditava, porque a morte ela é iminente, todo mundo vai viver isso em algum momento. Então, se fosse para mim morrer, que eu morresse por alguma coisa que eu acreditasse. E não existe nada que eu acredite mais do que mulheres serem livres, do que elas poderem ir e vir. Então, assim, naquele momento eu já não tinha mais emprego, porque eu tinha perdido por culpa dele, eu já não tinha mais saúde mental, já não tinha mais saúde física. Você que trabalha com direito da mulher, você sabe como é difícil. Então, assim, imagina, não tinha uma assistência psicológica, não conhecia advogado, por mais que a gente, obviamente, né, sou nova, nasci na geração Z, na geração da tecnologia, você ainda assim não tem força para você procurar ajuda. E você vai pedindo ajuda ali naqueles momentos pequenininhos, sabe? Naqueles pequenos detalhes. E as pessoas, obviamente, elas não vão ver, né? Então, assim, acho que em setembro, quando eu desisti do suicídio, foi algo que bateu pra mim. Eu falei, não, eu preciso entrar. E eu falo muito que eu fui forçada a entrar na pauta de combate à violência contra a mulher, que é a minha pauta principal. Porque antes disso, eu era ativista pela educação. Então, assim, Sim, hoje, das minhas três pautas, que é combate à violência contra a mulher, que é o primeiro, a principal, né, digamos assim, garantia dos direitos infantis e a educação. Então, as duas primeiras eu acabei sendo forçada. E a educação eu escolhi porque eu acredito de fato na educação, acredito ela como base para a mudança social, para a transformação social. Mas foi em setembro de 2020, exatamente 2 anos atrás. caramba. Mas eu vou te dizer que uma coisa se liga à outra, né? Porque a educação, ela faz também com que a gente combata a violência contra a mulher, né? Eu sou uma pessoa que reclama bastante disso, da gente ter aulas nas escolas e a gente precisa estar na Lei Maria da Penha, ainda é novo, então a gente sabe que algumas escolas ainda não começaram, mas é uma parte que a gente precisa começar urgentemente, que é a educação dentro da escola de combate à violência contra a mulher. Então, uma coisa vai ligando à outra. Isso é um fato. Isso é. Quais foram as dificuldades que tu enfrentou quando tu decidiu entrar na vida política? Olha, dificuldades em si, quando eu decidi entrar, eu não vejo, não consigo falar que eu tive uma. No momento da entrada eu não tive, porque assim, em 2020 eu passei por tudo isso, 2021 no final eu entrei no reality show do Márcio França, do ex-governador de São Paulo, primeiro reality show de política do mundo, então eu já tinha as portas abertas para mim, que é do PSB, que é o partido que eu entrei. Então assim, no momento que eu decidi, eu não tinha problema. Depois que eu resolvi me candidatar, que o nome já estava lá, que já estava tudo, sabe, que eu já estava participando dos eventos como candidata, aí as dificuldades elas começaram a surgir, porque até então eu acredito que as pessoas olhavam para mim e falavam, não, ela não vai ter coragem de fazer isso. E aí é totalmente diferente, né? Quando você tá ali no evento, você tá com o crachazinho ali, com a credencial, fala, não, ela é candidata. E aí começaram a surgir os empecilhos, né? As portas que antes pareciam tão abertas já não estavam mais, já estavam tão fechadas. Por isso que toda live que eu entro, toda oportunidade que eu tenho para falar, eu agradeço muito. Eu tenho sempre uma gratidão muito grande, porque depois que você tá ali com a sua credencial, com o seu nome de candidata, Lara Barbosa, candidata, as coisas mudam. E elas mudam com uma velocidade muito absurda. Então, assim, para mim, a violência e esses empecilhos, eles não surgiram no momento que eu falei, não, vou ser candidata.
mas no momento que eu já estava candidata, porque até então parecia que as pessoas eram totalmente incrédulas de que eu iria de fato concretizar aquilo. E aí quando você concretiza, né, não tem E muito o que quando, fazer. e quando candidata, tem alguma situação que tu te lembra, assim, que foi mais complicada? Olha, eu acho que nossa, é muita situação, muita situação. Eu acho que assédio nos bastidores é algo que a gente vivencia muito. Falo por mim, falo com propriedade das outras também, das outras candidatas. Assédio nos bastidores, a dificuldade do fundo eleitoral. Eu tive, graças a Deus, muita sorte. Sou muito privilegiada por isso, entendo todos os meus privilégios por pegar um valor muito bom do fundo eleitoral. Mas teve outras meninas que não pegaram, que pegaram valores assim que é vergonhoso, né? Tem que ser usada essa palavra vergonhoso. Então, assim, os empecilhos eles vão surgindo. Então, assédio, o fundo, é, as pessoas tentando impedir que você seja de fato candidata. Então, várias coisas que vão acontecendo. Isso tanto internamente dentro de partido quanto externamente. E isso eu falo por todos os partidos também, né? Sou o líder Vamos Juntas hoje, então assim, a gente tem mulheres de diversos locais do Brasil, de diversos partidos, e a reclamação de todas é a mesma. Então não muda, tanto partido de esquerda como partido de direita. Então eu acho que assim, algo que é muito marcante para mim, que me incomoda muito, é o assédio em determinados locais que a gente está e que a gente vivencia e tem que sorrir e acenar como se nada acontecesse. Sim. O assédio é um dos piores. É o pior, é a pior agressão que a gente sofre, né? Na política, que é o tempo inteiro para tentar fazer com que a mulher desista daquele local, né? Vou dizer, para a gente mostrar para ela que não é o lugar dela. Te força, né? Exatamente. Inclusive, era a minha próxima pergunta, né? Se tu vê a diferença nos partidos quando se trata de candidatos homens para candidatas mulheres? Falando, claro, da maioria dos partidos, se tu não quiser falar de nenhum específico, óbvio, tá aberto. Bom, vamos lá. Pra gente falar, eu assisti suas lives, né? Antes eu assisti essas mesmas perguntas. E assim, não tem como falar que é igual. Não tem como. Isso no meu ou em qualquer outro. É impossível. Tanto é que eu falei da questão do fundo partidário, o fundo que eu recebi, isso daí é aberto para todo mundo ver o valor que eu ganhei em comparação a uma mulher preta de pele escura, a uma mulher LGBT, a uma mulher deficiente. Você vê justamente pelo dinheiro. É engraçado a gente. Eu gosto muito de usar o dinheiro porque a igualdade ela é ali, tá sempre sendo conversada, até envolver o dinheiro. Aí você já não é mais igual. Aí você já é menos importante. Então, assim, eu vejo muita diferença entre homens e mulheres. Mulheres, a gente coloca aí mulheres brancas, mulheres que são mais padronizadas, cisgêneros, héteros, elas recebem bem mais em comparação às outras mulheres, tanto em recebimento de verba como em tratamento, que o tratamento também destoa muito de uma para outra. E de homens que já têm já um sobrenome e homens que não têm um sobrenome. Porque nessa eleição, isso também me chamou muita atenção. De como que uns que têm sobrenome, eles levam muito dinheiro e outros que não têm sobrenome levam quase nada. E assim, mesmo eles sendo todos padronizados, vamos colocar aí homens brancos e héteros, né? Cisgêneros héteros. Então, tem também essa distoância entre os dois. E aí você comparação, eu levo muito isso do meu partido, né? Irei citar ele aqui agora, que homens que não têm sobrenome, eles estão recebendo ainda menos do que mulheres que estão ali padronizadas. Então, se você fizer esse comparativo, peraí que tem alguma coisa muito errada. Então, comparando homens com homens, homens que têm sobrenome, obviamente, levam mais tanto dinheiro como tratamento, prioridades em diversos assuntos, em diversos setores, e mulheres que são mais padrões, que são brancas, héteros, cisgêneros, em detrimento das outras também. O que é muito triste, porque a gente prega muito uma igualdade racial, uma igualdade Sim. salarial, a equidade, a gente fala muito de sororidade, mas quando chega no dinheiro, aí todo mundo é cego. Isso daí não só no meu, mas assim, em todos os partidos. Isso é Todos. muito claro em todos os partidos. Então tem uma É, e, diferença muito e grande. aí a gente está falando da parte política, que seria a base para que todo mundo seguisse. E aí a gente tem na política exatamente essa diferença,
como é que a gente quer que o restante faça diferente, né? Fica difícil. Mas eu fico muito feliz por tu falar abertamente, porque algumas vezes eu sei que não é tão fácil, né? Eu faço a pergunta sempre, mas eu sei que algumas vezes não é tão fácil vocês falarem, porque, claro, vocês ainda estão ali, né? Envolvida naquele período de campanha. Então eu sei que algumas vezes pode ser incomodadinha para falar essa Sim, sim. parte. Não, eu concordo plenamente com isso. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ser aberta com isso, porque eu, particularmente, Lara, não tenho reclamação nenhuma do meu partido. É, assim, um partido que eu sou apaixonada. Eu escolhi isso, então todas as dificuldades que eu vivencio dentro dele, eu escolhi essas dificuldades, escolhi vivenciar isso dentro dele. Porém, eu acho que a gente tem que ser muito coerente. Eu gosto muito de duas palavras com C: comprometimento e coerência. A gente precisa ser coerente. Minha luta é uma luta que também é uma luta antirracista. E eu não posso vir aqui falar pra você, olha, Sabrina, eu sou antirracista e não ser coerente nas atitudes, entende? Então, assim, Exato. falo muito isso também, sempre deixo isso muito claro. Hoje a gente, por exemplo, tem o candidato aí a vice-presidente, né, que está aí estrondoso aí no Brasil inteiro, que é o Geraldo Alckmin, que faz parte do meu partido. E eu sempre deixo muito claro, independente de quem seja o político, ele será cobrado duas vezes por mim. Porque, primeiro, que ele é minha liderança política, ele está dentro do meu partido, ele é meu líder. Segundo, como cidadã. Então, assim, eu, por exemplo, que irei votar no Lula, irei votar no Alckmin também. O Alckmin será cobrado duas vezes, porque ele é do meu Uhum. partido e ele tem que ser exemplo para mim, que sou do PSD também. E ele é o meu vice-presidente. Então, acho que a gente tem que ser muito coerente com o que a gente fala, com o que a gente vive e com o que a gente faz também. Por isso que eu não tenho muita dificuldade na hora de falar críticas, de fazer críticas. Perfeito, eu amei, porque é uma coisa que eu falo muito aqui. As pessoas, tu fala mal de mais um do que de outro. Olha, próximo ano, dependendo de quem tiver, É. vai receber as mesmas críticas, vai receber a mesma reclamação se estiver fazendo errado, né? É para E isso que a gente tem, está aqui, para cobrar. exatamente, e tem. Exato. E, bom, tu sente que as mulheres não são bem recebidas pelos homens que dividem o espaço político? Com toda certeza, com toda certeza. Ser mulher na política é você se colocar em situações de violência. Você se coloca naquele ambiente. Eu me coloquei nesse ambiente para tentar trabalhar por menos violência contra a mulher em todos os ambientes. Mas é um ambiente que é um ambiente violento. E aí a gente, né, obviamente que mulheres são plurais, como a gente já citou, né, cor de pele, raça, personalidade, orientação sexual e tudo mais, mas todas elas vivenciam violências. Umas num grau mais forte, mais brusco, e outras em graus mais leves, porém ainda assim são violências, e violências têm que ser debatidas e têm que ser combatidas. Então, sim, é muito distoante essa diferença. É, Quando você entra no local, você já sente que a sua presença não é bem-vinda. Então, isso daí eu acho que não cheguei a essa parte em todas as lives, mas acredito que as outras candidatas também devem ter falado a mesma coisa para você. E volto a repetir isso daí em qualquer partido, em qualquer ambiente, às vezes até fora do partido. Você chega, às vezes, numa panfletagem, numa rua, num encontro ali, numa roda de conversa, e a partir do momento que você entra, você já sente, eles não me querem aqui. E, no geral, são homens que estão ali, né? Sempre foi assim, e eles sempre estão bem, são bem presentes na hora de tomar essas decisões em comparação às mulheres. Então, qualquer ambiente que a gente entra, eu sou a Lara, eu sou candidata, você já sente já aquele receio e aquele, não, aqui não é seu lugar, você tá me incomodando. Sim. E eu não sei como é que é também por tu ser nova, por falarem o que você está fazendo aqui, né? Acontece muito, a gente vê que quando eu falo com as meninas, rola bastante isso, assim, não, te chamam de menininha, de garotinha, você não sabe nada, você acabou de chegar, você não, sempre tentando Diminuir, sempre, diminuir, sempre. As diminuir. três coisas que eu mais escuto quando eu vou fazer panfletagem de rua primeiro, você é muito nova, você é muito jovem. Segundo, você tá com o Lula. E terceiro, te vi na propaganda eleitoral. São as três coisas que eu mais escuto. Mas é sempre você é muito jovem. E aí Primeiro, você é muito jovem. eles pegam meu panfleto e falam, você é muito jovem. Eu falo, eu sou muito jovem. E tanto é que assim,
isso daí foi desde o começo, logo quando eu decidi me candidatar. Falei, não, vou me candidatar. Todo mundo perguntava pra mim, não, mas por que você vai sair estadual? Por que não vereadora? Porque a gente tem essa ideia de que precisa primeiro ser vereadora antes de ser deputado estadual. Eu falava, não, porque eu quero agora, eu quero pra agora. Não quero esperar mais 2 anos pra mim poder estar ali no local de decisão. Sim. E aí, esse você é muito nova, deu até a ideia para nossa equipe que a gente fez 24 propostas. Então, eu tenho 24 anos e 24 propostas. Então, tá, Ótimo. mas 24 anos é pouco, mas 24 propostas é muita proposta. E aí a gente faz esse trocadilho sempre. Ai, perfeito. É interessante quando tu fala que 2020 foi teu start, né? Claro que por todas as coisas que tu passou, mas a gente sabe também que 2020 foi um start para muitas mulheres dentro da política. A gente teve um aumento significativo de mulheres, isso foi muito bom. Claro que a gente está esperando que a gente tenha um aumento muito maior agora de não só, né? Claro que a gente já tem das candidatas, mas de eleitas. Também de tu de falar, né, de ser muito jovem, a gente também teve um aumento agora dessa quantidade, né, de jovens tirando o título de eleitor. Foi uma onda muito legal, que a gente espera que, além deles tirarem o título, eles cheguem na urna e votem direitinho lá. E agora a minha pergunta é: tu sente realmente que as mulheres estão participando mais da vida política no Brasil? Nossa, essa pergunta é uma pergunta, acho que extremamente difícil de ser respondida. Muito difícil mesmo. Eu acho que nos meios digitais as mulheres estão muito acirradas nisso. Obviamente que a gente tem muita influência, mulheres jovens principalmente. Mas eu não saberia te responder. Eu acho que isso daí teria que ser visto pós-eleição, né? Todo mundo está falando que vai ser uma eleição de mulheres, que as mulheres vão decidir. Mas ainda tem aquela questão de mulheres que vão votar em homens. Então, elas têm uma participação política, mas ela tem uma participação política que não favorece tanto assim a democracia. Porque a gente não pode falar em democracia sendo uma população com mais de 50% de mulheres e tendo 15%, entende? Assim, nas casas legislativas, às vezes nem isso. Então, acho que pós-eleição que a gente vai conseguir falar a quantidade de mulheres que participou de fato, né? Hoje a gente, Uhum. assim, tem três candidatas, se eu não me engano, à presidência da República. Os demais são homens. Os que estão na frente, os três primeiros são homens. Então, talvez não tão expressivo assim nos majoritários, nos executivos, né? Mas nas casas legislativas a gente consiga ver com mais clareza se as mulheres estão de fato participando ou não participando dessa decisão, desse voto e da política assim de forma mais intensa. E aí, até um adendo. Quando tu vê, quando tu tem, tu vai atrás, né, dos eleitores e eleitoras, tu vê que as mulheres estão se manifestando mais ou ainda não? Ainda são muito tímidas nesse boca a boca? As pessoas estão cansadas. As pessoas estão muito cansadas, tanto homens quanto mulheres. O meu foco, por já ser já uma pauta bem feminina, eu já vou já diretamente em mulheres. Sim, mulheres de todas as idades, porque mulheres vivenciam violências, né, todos os dias. Mas as pessoas, elas estão cansadas, elas não querem falar de política, porque é muito difícil eu virar para você e falar, ó, eu sou a Lara, eu sou candidata, tá aqui meu panfleto, eu tenho isso de proposta, e às vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa. Entendi. Assim, às vezes ela não tem ideia da proporção do que a política, do que o voto dela pode fazer, pode influenciar naquilo, mas ela sabe que ela não tem o que comer na casa dela. Então, assim, as pessoas elas estão cansadas de políticas, isso homens e mulheres. Homens nem tanto, né? Porque querendo ou não, é uma política que tem favorecido eles muito em vários setores da vida, em vários aspectos. Mas as mulheres, elas estão cansadas, elas só querem descansar. E aí você pensa, trabalha, estuda, é mãe, é esposa, cuida dos filhos. É muito complicado isso. Então, graças a Deus, todos os momentos que eu saí pra rua, eu nunca fui mal recebida. Tem pessoas que olharam pra mim e falaram assim: ah, você vai com Lula? Vou votar no Bolsonaro. Tudo bem, bom trabalho pra você, boa sorte, sucesso. Mas assim, as pessoas estão cansadas e elas não querem parar pra ouvir mesmo. E, sendo bem sincera, é compreensível. Eu acho que eu tô cansada, você tá cansada também. A gente tá aqui lutando ainda, mas nós estamos lutando cansadas. Que a gente queria uma mudança que fosse significativa. A gente tá pedindo férias.
Estamos pedindo férias, exatamente. A gente, assim, aquela coisa quando a gente fala assim, a gente tem um minuto de paz, a gente só queria um minuto de paz, entendeu? 2 minutinhos, assim, uma semaninha a gente já tá ficando feliz. Bem isso, né? Exatamente. Lara, assim, isso é algo que eu sempre gosto de perguntar, porque eu gosto que quem está aqui, quem vai ver essa live, entenda. Por que é importante a representação de mulheres na política? Democracia. Democracia, é uma palavra que eu gosto muito. Como eu já vim já da politice, a politice tem muito isso de democracia. Não importa a sua ideologia, a gente gosta da democracia. E não tem como falar de democracia, como eu já citei, que tem a maioria de mulheres brasileiras, a maioria da população sendo mulheres, e a gente tendo poucas representatividade lá dentro. É, a gente vive uma política que é representativa, que você vota em mim, você me elege e eu vou te representar, mas às vezes eu não vou ser a representante ideal para você, porque a gente é muito plural, muito singular. E eu acho que isso é importante a gente frisar também. Gosto muito da política representativa, mas gosto muito mais ainda da participativa, da gente estar aqui, sentar e construir junto, né, ouvindo cada um. Não tem, eu acho que assim é impossível eu falar de política se eu não falar de mulheres, porque a gente pensa muito em política só em ano eleitoral, mas a política ela é construída no dia a dia. E querendo ou não, a mulher ela tem função fundamental, se não base ali da sociedade como um todo. Se a gente pegar profissões como professores, sua grande maioria são mulheres, pedagogos, em sua grande maioria são mulheres, enfermeiras, em sua grande maioria são mulheres. Então, assim, são mulheres que estão ali na frente fazendo política, porque aquilo ali é uma política que ela está fazendo. E na hora de votar, na hora de eleger, a gente não tem essa confiança de falar, não, meu voto é seu, vai lá e me representa. Então, a gente pode ser cuidado por mulheres, a gente pode ser educado por mulheres, a gente pode ser tratado por mulheres, mas a gente não pode votar em mulheres. Então, é muito difícil a gente falar de democracia se a gente não falar dessa representatividade, dessa inclusão ali dentro. E aí falo de mulheres totalmente distintas, né? E eu acho que é isso, eu acho que essa é a importância, sabe? Olhar para uma mulher como um todo, mas também dar essa confiança para ela. Se você dá confiança para uma mulher cuidar do seu filho, para uma mulher cuidar da sua saúde, por que não dar a confiança para que ela cuide da sua segurança, da sua educação? E isso a níveis, né, numa cadeira ali que tem uma função muito mais poderosa do que nas demais funções. Exato, né? Exatamente. Eu tenho uma pauta minha, né? Eu falo, obviamente, sobre violência doméstica, mas tem uma parte, como tu mesmo falou, da violência doméstica, que é o mercado de trabalho. Eu tive que sair do meu trabalho, eu sofri, tudo mais. O mercado de trabalho, para mim, é sempre uma válvula de escape para essas violências. Eu sempre entendo que seja uma válvula de escape para as violências, para uma sociedade melhor. Então, eu tenho uma pergunta que eu coloquei assim, tem muito a ver com essa minha parte, que a gente teve um grande retrocesso, né, nos últimos anos das mulheres no mercado de trabalho. É uma estimativa que a gente tem de mais ou menos um retrocesso de 20 anos nesses últimos anos. Quais os teus objetivos para essa pauta? Já que temos 24 propostas, quais os teus objetivos para essa pauta? Já que a gente sabe que as mulheres no mercado de trabalho com qualidade é uma sociedade economicamente mais forte e, obviamente, com uma segurança econômica familiar. Sim, sim, importante, importante. Quando a gente fala de trabalho e fala de violência contra a mulher, a primeira pauta é a fome, né? Eu falo muito isso. Quando uma mulher ela sofre violência, principalmente a violência doméstica e a violência patrimonial, que geralmente as duas acabam vindo junto, vindo em conjunto, ela não vai sair daquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que ela sofre agressões, se ela não tem um meio de se sustentar. Então, assim, eu tô vendo muitos candidatos falando, inclusive ao governo, né, no debate, citou que mulheres têm que ser empreendedoras, né, mulheres que sofrem violência doméstica têm que ser empreendedora. Mas só isso basta? Falar, você tem que ser empreendedora. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, entende? E também não adianta eu vir aqui e falar assim, olha, eu vou criar 20 mil vagas de emprego para mulheres assim, porque isso também é algo que é impossível. A gente tem que criar, sim, propostas, ideias, boas ideias, mas ideias que sejam
plausíveis e que a gente consiga colocá-la em prática. Eu gosto muito da parte de economia criativa, de você fazer costura, fazer artesanato. Eu gosto muito dessa ideia, eu acho que é uma ideia que tem um custo muito barato e um custo muito bom. Inclusive, a gente tem uma proposta que é de meio ambiente, que é justamente sobre isso, sobre economia sustentável. Quando eu era pequenininha, minha mãe comprava muito uma bolsinha que ela era feita de caixinha de leite. Era muito bonitinha, eu amava aquelas bolsinhas. E é algo que é muito barato e muito simples de fazer. Quer dizer que todas as mulheres que sofreram violências domésticas vai atuar com isso? Não, não quer dizer, mas quer dizer que é uma saída para a gente conseguir, pelo menos, colocar pelo menos uma porcentagem dessas mulheres de volta no mercado de trabalho e delas terem uma renda para isso. Então, assim, é muito complicado a gente esperar que o Estado só forneça essa vaga, sendo que a gente como que eu posso falar? A gente não entendemos empresas privadas, né? A gente não tenta olhar por um lado o setor privado, a gente não valoriza o terceiro setor, que os três têm que atuar junto, e aí a gente quer dar a proposta de trabalho igual um candidato ao governo falou, que era colocar mulheres no empreendedorismo, e isso é impossível. Então, assim, eu gosto muito da economia criativa, acho que tem que ser sentado, tem que ser conversado, tem que ser trabalhado. A gente tem essa proposta de meio ambiente, que agora é o que eu lembro, mas eu sei que a gente tem mais outras propostas voltadas ao mercado de trabalho. Mas, assim, essa é uma proposta que eu gosto muito, porque a gente consegue criar um ambiente sustentável, consegue tirar essa mulher dessa situação de violência e a gente ainda gera economia. Então, a gente consegue ter três saídas numa única proposta ali. Eu gosto, gostei. Porque sim, a gente falar assim, ah, vamos fazer mulheres empreendedoras, tá? E aí? Né? E aí a gente também tira do mercado de trabalho, né, das empresas, essa possibilidade de fazer alguma coisa melhor dentro da sua própria empresa, né, o seu acolhimento, o seu entendimento de que contra o assédio, acolher essa mulher que sofre algum tipo de violência. A gente precisa fazer todos os campos, né, todos os lados. Não dá pra gente só, não, vamos botar a mulher como empreendedora, acabou. Deu, resolvemos o problema. Não, E aí você tira a infelizmente, não. responsabilidade, né? E isso aí é até engraçado, porque você tira a responsabilidade da empresa privada, você tira a responsabilidade do terceiro setor, você tira a responsabilidade que é o pior do poder público. O que está É. super errado, porque a garantia do emprego tem que ser dele. Então, não basta só a gente criar mulheres empreendedoras, a gente tem que dar condições para aquelas que não são empreendedoras. Eu não sou empreendedora. Acho empreendedorismo incrível, mas não nasci para isso, gente. E tudo bem, entende? Exatamente. Exatamente. É muito fácil a gente falar, ah, vamos fazer mulheres empreendedoras. Tá, mas e é isso? Eu não gosto. Eu gosto de estar na frente de um computador fazendo alguma coisa, ou enfim, tantas as outras possibilidades. Porque Exatamente. empreendedorismo é muito lindo na fala, né? Ah, vamos fazer mulheres empreendedoras. Sim. Mas empreendedorismo, muitas vezes, você não consegue ter ali um Uhum. horário certo para trabalhar, para buscar seu filho, né? É sempre uma loucura. Você está aqui 24 horas do dia trabalhando enlouquecidamente. A Você gente já não tá tem chegando no horário. final. A gente foi muito rápida, gente. A gente foi Como muito assim? Gente, que rápida. horas que é? Que eu não tô sabendo. São 18h37 nesse momento. A gente foi Não vou muito terminar essa rápida. A gente, ó, live. muito assim, ó, muito bom, muito gostoso. Mas ainda tenho pergunta, tá? Eu ainda tenho Tá, perguntas. manda. Eu agora é aquele momento. Primeiro eu já te agradeço agora, né, pela participação. Eu amei conhecer tua história, que eu não conhecia ela toda. Fiquei muito tocada. E isso me deixou profundamente. Como é que eu posso dizer que não fique estranho? Porque, na verdade, você sofreu uma violência. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que seja uma mulher que entenda as outras mulheres. Infelizmente, foi. Não, não, você precisou passar por isso, né? Infelizmente, para entender e já colocar em prática. E que bom que você colocou em prática tão rapidamente. Porque a gente sabe que normalmente uma violência como essa nos paralisa e nos deixa por muito tempo paralisadas e sem saber o que fazer. E então, assim, primeiro eu te agradeço essa força, essa. Eu sei que não é fácil, né? E não é fácil. E eu sei que as mulheres que não conseguem, não é que elas sejam fracas,
Isso é sempre importante que a gente fale. Não é que elas sejam fracas, é que algumas vezes é realmente muito difícil. Muito difícil. Então, assim, primeiro eu te digo o quanto eu fiquei emocionada de saber da tua história e da tua luta. Porque isso é uma luta que eu sei que não vai ser só até agora, é para uma vida inteira. Vida inteira. Então, e eu fico muito feliz de ter uma pessoa que vai lutar junto comigo, entendeu? Dessa pauta. Fico muito Seguimos feliz. juntas. Exatamente. Vamos juntas nessa, porque eu Vamos sei que é juntas. difícil, eu sei que a gente ainda tem muita coisa para falar, né, dessas pautas de violência doméstica. A gente tem muito que lutar ainda para a proteção das mulheres, e que algumas vezes as pessoas acham que só ter a Lei Maria da Penha tudo tá pronto, feito, não tá nem perto disso. Sim. Mas eu estou muito feliz, muito agradecida mesmo pelo esse papo. Agora, o meu final é que você deixe o recado final. E, claro, algumas propostas, porque a gente está em período eleitoral e agora todas já podem falar todas as propostas. Porque quando eu comecei as lives, as meninas não podiam, né? Elas eram pré-candidatas. Ah, Então, elas não podiam falar propostas. Aí agora não, agora tá todo mundo liberado para falar as propostas. E eu quero que tu deixe teu isso é recado final bom. para essa galera. Pra galera, deixe teu recado final e, obviamente, as tuas propostas. Bom, vamos lá. Toda live que eu tô participando, todo encontro que eu tô participando nesse Setembro Amarelo, eu tô deixando a mesma mensagem, que é se você tem algum problema, independente de qual seja, se você já pensou em suicídio, se você tem ansiedade, se você tem depressão ou qualquer outra doença que seja psicológica, que veio através do psicológico, entre em contato com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu acho que assim, a gente precisa prevenir o suicídio agora em Setembro Amarelo, mas isso tem que ser o ano inteiro. Então, e dizer que você não está sozinha. A gente tem muitas pautas e muitas propostas, inclusive para mulheres, principalmente nessa questão de psicologia, né, do psicológico, da saúde psicológica da mulher, propostas de políticas públicas que favoreçam, que ajudem essas mulheres que sofreram violência. Mas independente se você é homem, se você é mulher e você precisa de ajuda nesse momento, procura o Centro de Valorização à Vida, que, assim, de imediato é o mais rápido e é o mais eficiente. Dizer que a nossa luta, a nossa pauta, ela é muito mais do que só campanha eleitoral, que, como você mesmo disse, ela vai ser posterior a isso. Isso é o meu propósito de vida, é a minha história, é algo que eu acredito. Brinquei até esses dias que aqui na Alesp a gente ganha um salário de 20 mil reais, mas se fosse 1.000 reais eu ainda assim me candidataria, porque é algo que eu acredito muito fiel e cegamente nisso, que é mulheres serem livres. Dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, independente de estar em Campinas, estar no estado de São Paulo ou não, né? Então, é importante frisar isso, que a gente tem que ser unidade, a gente tem que estar junta e unida sempre. E as minhas propostas, gente, que propostas incríveis! Obviamente que eu iria me vender dessa forma, mas sim, vale muito a pena conferir lá no meu site as minhas propostas. Mas assim, eu vou citar algumas só porque 24 é muita coisa para mim citar agora e para me lembrar de todas de cabeça. Mas assim, as propostas que foram construídas, né, que algumas propostas não foram feitas sozinhas, entre eu e a minha equipe, foram construídas com outras pessoas de fora. A gente tem a proposta que foi construída com a Janice, que é da organização Vida Me Surpreenda, que é justamente a proposta de educação, de levar a educação para as crianças em relação ao combate à violência contra a mulher, que você citou aqui. A gente tem essa proposta de educação infantil na primeira infância, não somente para essa criança identificar e fazer a sua denúncia ali, falar, ó, meu pai bate dessa forma na minha mãe, ele tem esse tipo de relação com a minha mãe, não uma denúncia direta, mas uma conversa com uma professora, com uma tutora, e levar essa educação de falar, ó, isso daqui é errado, isso daqui é certo, para a gente conseguir combater a violência contra a mulher. Essa daí é a proposta que a gente fez com a Janice. Aliás, Janice, se você estiver assistindo, um beijo para você, ela é maravilhosa. A gente também tem proposta para esporte, que eu gosto muito de citar, que é uma proposta infantil e uma proposta para jovens, que foi construída junto com o professor Vitor Martins, professor de educação física, atleta, que a proposta de esporte é a gente dar o Bolsa Atleta, ou seja, igual acontece nas universidades americanas, o jovem entrar na faculdade por ser um atleta, então ele conseguir essa bolsa, de repente, num curso de nutrição, num curso de medicina, num curso de educação física ou qualquer outra área que ele queira,
somente por ele ser atleta e continuar sendo atleta durante e pós-graduação, que a gente entende isso, a importância do esporte na vida das pessoas. E dessa proposta surgiu também a proposta infantil, que é uma proposta que a gente visa não somente formar novos atletas, crianças, né? Mas também combater a fome. A gente vê essa necessidade, então ao invés da gente dar uma bolsa atleta, de uma vaga numa universidade, que seria o Bolsa Atleta, a gente daria uma bolsa auxílio para essa criança, para esses pais conseguirem garantir uma alimentação para essa criança, um remédio se necessitar. Então, assim, a criança vai fazer parte da escola, a gente quer fechar com clubes, né? Aqui em Campinas mesmo a gente tem o Guarani e a Ponte Preta, né? Que são dois clubes de futebol. Fechar com essas associações, falar assim, ó, a gente tem esse aluno, ele é de escola pública, ele quer ser atleta, a gente quer ele no seu clube e dar um valor para esses pais conseguirem manter os seus filhos ali. E futuramente, obviamente, conseguir termos aí novos Neymars, né? Novos Gabriel Jesus e por aí vai. Exato, né? A gente tem É, tantos Raíssas, Rebecas, a tentando, gente quer muito. exatamente, exatamente. A gente quer em todos os níveis ali do atletismo, não somente no futebol, apesar do futebol hoje ser o mais, né, mais conhecido. A gente tem, nossa, a gente tem muitas outras propostas. A gente tem o Enseja também, é, que é algo que eu me orgulho muito, que nasceu dessa necessidade, porque o meu irmão não terminou o ensino médio e quando ele foi terminar e se inscrever no Enseja para fazer a prova, acabou que perdemos o prazo. Então, favorecer isso, colocar o Enseja durante 2 vezes no ano, ou então as pessoas poderem marcar uma data para poder ir até uma instituição e fazer essa prova para concluir o seu ensino médio, o seu ensino fundamental. É algo que eu me orgulho muito também. Gente, é muita proposta. A gente tem proposta para colocar psicólogos assistentes sociais em locais que são assim de extrema violência, CRAS, Delegacia da Mulher, escolas. E isso também a gente trabalharia o combate à violência contra a mulher e a educação, porque nenhuma das nossas propostas trabalha um tema só, trabalha todos. E aí a gente colocaria esses estudantes que acabaram de se formar ali, acabaram de se graduar em serviço social ou em psicologia e daria uma especialização para eles. Então, eles dariam esse serviço, prestariam esse serviço à comunidade em troca de uma especialização na área que eles gostariam de realizar. Então, assim, as nossas propostas estão todas muito embasadas, são ideias muito boas, mas ideias que a gente fala, não, dá para fazer, vamos colocar em prática, a gente tem orçamento para isso, que foi uma das coisas que a gente olhou muito, a questão do orçamento. Inclusive, a gente também tem uma proposta para os alunos da ETEC, que eu, se dependesse de mim, seria para ETEC, para o ensino médio noturno, para a FATEC, para todo mundo. Porém, por questões orçamentárias, a gente também tem que ter pé no chão. E aí a gente fechou somente para a ETEC, que é o transporte, né? Não basta só a gente dar reduzir o valor do transporte público. Eu acredito que a gente tenha que assegurar a segurança dessas pessoas. Eu fui aluna ETEC e eu vi muitos colegas meus desistirem do curso técnico, desistirem dessa nova profissão, porque simplesmente moravam muito longe da escola onde estudava e era muito perigoso ir embora. Então, quando a gente dá um transporte, um ônibus que te pega na escola e te deixa na porta da sua casa, você garante também um futuro para esse jovem, para que ele não desista daquilo. E a gente tem muitas outras propostas, vai lá conferir, gente, porque não tenho nem cabeça para falar tudo aqui. Mas assim, tá, foram todas feitas com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Eu gosto muito de falar que a gente faz política com afeto. Então, todas elas a gente colocou um pouquinho de amor, um pouquinho daquilo que a gente acreditava. Não viemos com propostas genéricas, então todas as propostas elas têm um foco, seja foco infantil, seja foco em mulheres, seja foco no meio ambiente, na educação, mas tem foco, que é isso que é importante. E é isso. Eu gostaria novamente de te agradecer, Sabrina, dizer que foi uma honra estar aqui com você. Que, nossa, como passou rápido, eu queria ter ficado mais tempo. Mas Passou foi super rápido. maravilhoso! Mas eu vou até. Maravilhoso! Ai, que bom. Mas assim, eu vou falar uma coisa que eu achei muito boa nessas propostas e que as mulheres que eu trouxe para cá, todas tiveram essa mesma. E eu acho que isso vem muito das mulheres, né? A gente não tá ali só para pagar de bonita. A gente tá ali com propostas, com vontades. A gente sabe que não adianta a gente falar assim, eu quero saúde, eu quero educação, Uhum. quero não sei o quê, mas não tem uma proposta para isso. E quando eu escuto as tuas propostas, eu fico muito feliz, porque são propostas que você, como você falou, a gente estudou para isso. A gente viu, a gente foi atrás para saber quanto que se tem de valor
para essas propostas saírem do papel? Porque é muito fácil a gente colocar um monte de proposta. A gente também vai lá, eu quero isso, quero aquilo. É lindo. Mas e como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para essas propostas saírem do papel? E eu fiquei muito feliz quando tu me fala assim, não, a gente estudou para fazer essas propostas e essas propostas, elas estão baseadas nos valores que a gente já viu que se tem e a gente gostaria de mais, mas a gente sabe que não tem. Então isso é muito realista e isso é muito palpável para as pessoas que estão vendo, te ouvindo, lendo as suas propostas. É palpável, eu entendo, eu consigo. Isso é um diferencial, principalmente das mulheres, as mulheres que estão vindo, que estão chegando. E eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu fiquei muito feliz de dizer que gostou tanto de falar comigo. Eu amei, amei. Eu acho que as propostas elas têm que serem dessa forma, tem que ser realista, porque a política ela é realista. Você pode sonhar, você tem que sonhar. Acredito muito nisso, nos sonhos grandes. Mas a gente tem que ser pé no chão e entender que, infelizmente, a gente vem de uma crise, né? Uma crise aí da Covid, uma crise econômica e que a gente tem um limite que a gente consegue trabalhar. Daqui a uns anos a gente vai aumentando e aumentando e aumentando e até todo mundo ali tá na nossa proposta e todo mundo ser abraçado. Ai, eu amei, amei demais. Eu Demais, também. demais. Ai, muito obrigada, Lara. Obrigada, pessoal, que estava aqui participando. Sim. Vou deixar a live salva. Depois da live, eu tô correndo para conseguir colocar as lives todas no canal do YouTube, porque eu sei que algumas vezes é mais fácil da galera ver por lá, porque dá para botar um pouquinho mais rápido, né? Porque o povo tá sempre correndo. Então, como tem várias lives, eu sei que o povo prefere várias. E olha, Rafa, o que é? Raeli Cavalcante. Fui candidata em 2020 a vereadora assim, eu estou muito feliz porque eu estou vendo que as mulheres estão se engajando cada vez mais e estão vendo que é a gente mesmo que vai mudar a nossa história. Exatamente, Então, eu exatamente. estou muito feliz. Então, Lara, muito obrigada. Obrigada, galera que participou. Como eu disse, vou deixar a live salva. Nos sigam aqui nas redes sociais, para a galera que está vendo. E também, quem for ver no canal do YouTube, se inscreva no canal. Se inscreve lá, gente. Deixa o like e o joinha também, tá bom? Exatamente. Olha aí, ó. Não ganhei eleição, porém admiro muito a Lara por estar engajada. Olha aí, ó, viu? Ó, A eles estão aqui de Nova Raeli, York. Gente, tá muito é, chique isso aqui. a gente já tá de estrangeira. A Raeli é uma jovem, gente. Ela é bem novinha também, que foi candidata em 2020 lá no município dela, Várzea Paulista, que é o município onde eu nasci. Esperamos que em 24 a gente consiga eleger muitas mulheres jovens igual a Raeli lá em Várzea. E é isso, né? Bora seguir junta. Bora juntas, bora juntas. Um beijão. Beijão, gente. Beijo, Boa obrigada, noite. viu? Tchau, Ai, tchau. beijão. Tchau, tchau.